Só para contextualizar, já sofri alguns episódios de paralisia do sono, então de certa forma já me acostumei com os eventos assustadores que sucedem esse tipo de incidente. Porém, tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, fui à roça do meu sogro passar o dia e tudo ocorreu normalmente. Essa informação será importante no futuro. À noite comi um pouco a mais, fui deitar, não façam isso em casa, e ali estava em mais um episódio de paralisia do sono. Via meu quarto e não conseguia fazer mais nada. Nesse processo, apareceu uma figura feminina e disse: "Me deixe entrar no seu corpo." Obviamente, disse não. Com essa resposta ela ficou muito transtornada, começou a gritar e ao mesmo tempo surgiram vários vultos, que ficavam a muriando, a sensação era terrível. Como tinha ciência que estava em paralisia do sono e que aquela sensação estava me incomodando muito, comecei a tentar me mover para cair da cama e acordar. Só que ao invés disso, e nessa viagem, comecei a andar pela casa, no sonho, via tudo normal, porém tinham vários vultos nos corredores e ao chegar no quarto dos meus pais, vi os dois dormindo. Decidi então pular a janela do quarto e na sequência acordei, olhei no relógio e tinham passado apenas 15 minutos desde que tinha deitado. Ok, pensei comigo, mais um episódio louco de paralisia do sono. Passaram alguns dias, estava trabalhando na parte da madrugada e escuto meu irmão gritar repetidamente não. Não, e não, enquanto estava dormindo, guardei esse evento na cabeça, mas não comentei nada com ninguém aqui de casa. Na outra semana, novamente estava trabalhando de madrugada. Minha mãe sai andando pelos corredores da casa, ela sofre de sonambulismo, então isso ocorre com alguma frequência, e falando assertivamente não, você não vai entrar aqui, confesso que nesse momento deu uma leve trancada kkkk. No outro dia comentei com minha mãe no almoço se ela lembrava que tinha andado pelos corredores e no que tinha sonhado, ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa. Na mesma hora o meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido e que não tinha deixado ela entrar no quarto dele. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido na semana anterior, aí já olhei assustado para os dois. Eles perguntaram por que estava daquele jeito, mas desconversei para não preocupar ninguém, pensava isso tudo era uma grande viagem. O problema é que nas semanas seguintes o clima aqui de casa estava estranho, talvez estivesse sugestionado com essas questões, mas meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo estava com dificuldades para dormir. Decidi comentar o caso apenas com minha namorada e após isso descobri que antes do meu sogro adquirir a roça dele, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá e morrido afogada. Nesse momento os pontos juntaram na minha cabeça. Contei o caso para minha mãe, omitindo apenas a parte da criança, e ela, como é muito religiosa, começou a rezar muito aqui em casa até essa sensação passar. Só que uns dias após as coisas normalizarem aqui em casa, a vizinha conversando com minha mãe vira e fala: "Nossa, esses dias está difícil, meu irmão não está conseguindo dormir direito." Diz ele que quando deita fica um monte de gente perto da cama fazendo barulho. Minha mãe passou as rezas para ela e depois comentou sobre a situação comigo. Até hoje ainda acho que foi uma viagem doida, mas que deu um puta cagaço na época, deu.